Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo nos traz o título Tradições Humanas versus Mandamento Divino. O mandamento divino, irmãos, falava sobre honrar pai e mãe. Eu vou ser bem direto aqui, bem objetivo. E existia uma prática dos próprios judeus, da liderança judaica, que eles colocaram uma oferta chamada korban. Isso quer dizer oferta que é dada ao Senhor, no sentido de que isso não compromete, não tem nada a ver com o dízimo, com a oferta que deveria ser feita. E essa oferta aqui, ela é uma oferta específica. Então, assim, eles tinham o conceito de que essa oferta poderia ser, de fato, concedida contra o auxílio aos pais, se houvesse necessidade de que a oferta foi tirada para ajudar o templo, e não era a oferta que Deus de fato pedira. E quando Jesus cita isso aqui, ele cita um texto de Isaías 29, verso 13, que com os lábios eles louvavam a Deus, mas o coração estava bem distante. Irmãos, as leis que eles colocavam eram assim tão levadas a sério, como eu falei para vocês ontem, como matar, adulterar, de maneira que eles colocavam na mesma equivalência, na mesma importância com a lei de Deus. E essa oferta, exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe, e então eles estão passando por necessidade, mas eu peguei a oferta e não, essa oferta aqui vai dar ao templo. Depois eu vejo como é que vocês podem fazer para resolver a sua causa. Eu não posso colocar isso. Um exemplo, a igreja está em construção e eu preciso ajudar a construção da igreja, mas meus pais precisam dos meus cuidados. O texto honrar pai e mãe vai muito mais além do que simplesmente respeitar o seu senhorio, mas auxiliá-los de acordo com as suas necessidades e, lógico, na velhice também. Ellen White fala sobre isso quando ela comenta sobre os 10 mandamentos e especificamente ali o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. Uma coisa que a gente leva em consideração para aquele povo da liderança judaica, uma impureza cerimonial era tão prejudicial quanto um pecado na concepção deles. Um exemplo, uma mulher menstruada, ela não podia oferecer um sacrifício no templo. Porém, isso era visto como alguém que estivesse em pecado. Tocar numa pessoa morta, isso era uma impureza cerimonial, mas isso não consistia no pecado. Isso não levava a pessoa à perdição, mas eles levavam a essa mesma atribuição, comparavam uma coisa com a outra. Então, assim, as impurezas cerimoniais que eram impostas para o templo especificamente, era para uma adoração, para mostrar que o ser humano sempre estava em condição de pecaminosidade, estava em condição de ser purificado. Mas a purificação não tem a ver com higienização. E o texto que aqui é falado, os seus discípulos não lavam as mãos para comer, isso está contrário às nossas leis. E o próprio texto de Marcos descreve, né, que eles passavam por cima daquilo que Deus tinha deixado, invalidando o preceito bíblico, ou preceito divino. E o texto diz assim, ó, no capítulo 7, e o verso 2 diz assim, ó, alguns dos seus discípulos comiam sem refeição ou sem lavar as mãos. Jesus responde assim, ó, aqui é Marcos, perdão, todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar as mãos cuidadosamente, como exige a tradição dos líderes religiosos. Então isso era uma coisa tradicional. Quando chegam no mercado, não comem coisa alguma, sem antes mergulhar as mãos em água, várias vezes. É apenas uma das muitas tradições às quais eles se apegam. Aí Jesus chama ele de hipócrita, quando ele fala assim, vocês louvam com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Com essa prática, ele era negligente com a piedade, com a misericórdia e com a bondade. Lembre-se de Miqueias, né? O que é que o Senhor quer e o que ele pede de ti? Que ames a justiça, andes... Deixa eu ver como é que diz o texto, rapaz. Agora deu um branco, ó. Que ames a justiça e que, no final do texto fala assim, e que andes humildemente com teu Deus, que pratique a misericórdia. Ames a justiça, pratique a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Isso é o que Deus pede de nós. Lamentavelmente, os líderes religiosos viviam tão focados na tradição que pecavam com um pecado pior, que é a impureza do coração. E você sabe, né, que essa impureza leva de fato à perdição. A pureza cerimonial e a impureza cerimonial não leva a nenhum tipo de perdição em si. Mas a impureza moral, irmãos, isso leva. E era o que os próprios líderes faziam. Lembre-se de que quando chega no final da história desse mundo, no capítulo 18, Apocalipse descreve assim: continue o justo na prática da justiça, e continue o imundo na prática da imundícia, continue o santo a se purificar-se. Então a purificação ali não tem nada a ver com cerimonialismo, mas é a pureza moral, que de fato dignifica o caráter e traz a pessoa para mais perto de Deus.
Essa moralidade deve ser vivenciada por todo servo e serva de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós possamos sempre levar em pauta o amor, a justiça, a misericórdia e a prática da bondade para com os outros, sem sermos arbitrários e sem colocar regras além do que está escrito na Bíblia. A impureza de fato que compromete a salvação é a impureza moral, que denegride o caráter cristão. E a gente sabe, o caráter, quando formado segundo o modelo divino, é a única coisa que vamos levar daqui para o céu. Que Deus, portanto, lhe abençoe e nos dê essa purificação todos os dias, com a santificação que nos enobrece a fé e a espiritualidade. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos por estarmos, Senhor, em Tua presença e suplicamos que nos conceda cada dia a pureza para com os nossos erros e a dignificação pelo céu e sermos pessoas chamadas segundo o Teu coração. Perdoa nossas faltas, dá-nos um dia com a Tua paz e reflete em nós o Teu santo caráter. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Eu ainda estou aqui no sítio, na casa da minha irmã, que é muito bom, por sinal, muito agradável. Estou aqui fora, em um ambiente super agradável, graças a Deus. E estou feliz por estar aqui com elas, né? Deus nos abençoe e que nós possamos ter um bom estudo hoje e amanhã. Possamos estar juntos para estudarmos mais uma vez sobre o tema Mãos Puras ou Coração Puro. É o tema de amanhã. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Até logo.